Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu estou passando mais uma vez aqui e vou começar esse vídeo com essa frase. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que o homem pode imaginar, ou do que a nossa vã filosofia. Essa frase é conhecida, essa frase é de Shakespeare, só que ela traduz de uma forma brilhante uma das verdades da Bíblia Sagrada, relacionada a ela, particularmente. Porque, assim como o céu e a terra, a Bíblia Sagrada tem muitos segredos e mistérios. E com a ajuda de Deus, a gente pode esclarecer algumas questões bíblicas, inclusive perguntas bíblicas que surgem na nossa vida. Aqui em casa, como exemplo, tenho meus filhos, eles fazem perguntas. Tem muitas pessoas, irmãos, irmãs também, que às vezes a gente se junta como uma forma de um grupo de estudo. Faço parte de um grupo de estudo, onde tem alguns pastores, alguns irmãos, e ali a gente formulou e a gente encontrou também respostas na própria Bíblia para sanar essas dúvidas. Tem dúvidas aqui de muitas pessoas, tem dúvidas também formuladas de alguns ouvintes de uma rádio chamada Crescendo na Fé e Exaltando a Palavra. Então, são perguntas dessas pessoas, tem perguntas e tem as respostas da Bíblia, de algumas pessoas. Lembrando que pessoas têm algumas visões diferentes, opiniões diferentes, e cada um devemos respeitar a opinião de cada um. Só que o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? O que está escrito? Então, aquilo que está escrito, a gente fica somente com aquilo que está escrito. Então, eu vou falar aqui essas perguntas, por isso que eu fiz o vídeo, perguntas, respostas bíblicas, mas são dúvidas e curiosidades dentro da palavra de Deus. Então, são questões que o próprio Deus pode nos ajudar. Então, eu me organizei com meu esposo, com a ajuda dele também. A gente aqui a gente às vezes se reúne, estuda juntos, também com os irmãos, e a gente tenta buscar a resposta, e não vou responder agora. Então, no próximo vídeo, eu vou estar respondendo. São respostas muito longas mesmo, porque, claro, tem que ter respaldo bíblico, apoio bíblico. Então, leva um tempo, mas eu vou estar passando aqui só as perguntas para vocês verem quantas pessoas têm dúvidas sobre diversos assuntos, diversas situações, e elas não estão, e nós não podemos ignorar essas perguntas. Essa é aqui a questão, não podemos ignorar essas perguntas, porque fazem todo sentido. Precisamos esclarecer, e através da palavra de Deus, a Bíblia explica a Bíblia. Em algum lugar alguém disse isso: metade do conhecimento é a pergunta, a outra metade é a resposta. Então aí a gente vai estudar junto. Não tenho conhecimento, não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei, eu posso buscar a resposta e procurar a resposta. E nós juntos podemos fazer isso. Então, com certeza se você não tem essas perguntas, mas se você também não sabe, talvez você tenha essas dúvidas, talvez você até saiba a resposta, ou talvez você está aqui, parou por acaso, ou... Pessoal, as perguntas são essas. Primeira pergunta: o que a mulher de Jó disse para ele em Jó capítulo 2, versículo 9? Amaldiçoa a Deus e morre, ou abençoa a Deus e morre? 2. Quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 2? Terceiro, o canto do galo. Algumas pessoas conhecem, tem pessoas que estão aqui com essas questões bíblicas, com essas dúvidas. Quantas vezes o galo cantou? 1 ou 2? Questão 4. Quantas tribos havia em Israel? 12 ou 13? Você sabe? Questão 5. Existe uma raça pré-adâmica? Questão 7. Questão 6. Deus sabia que Adão iria pecar? E se Deus sabia que Adão iria pecar, por que ele não impediu? São dúvidas, viu, irmãos e irmãs? Questões que pessoas têm e querem saber. Pessoas que têm essa curiosidade. O apóstolo Paulo era casado?
Samuel era levita ou efraimita? Nabucodonosor, homem lobo. Em Daniel capítulo 4, vai narrar esse texto, esse episódio. Jacó teria se equivocado ao interpretar o sonho de José? Gênesis capítulo 37, versículo 9 e 10. Irmãos, a gente sabe que José teve um sonho e ele contou para o pai. Então Jacó interpretou que ele e a mãe dele, José, e os irmãos se inclinariam e se curvariam diante dele. Essa foi a interpretação de Jacó do sonho de José. E muitos aí acham que esse sonho está sendo equivocado, no momento que diz que Raquel já havia morrido. Então, essa dúvida a gente vai tirar nos próximos vídeos. Jó era neto de Jacó? Perguntas e dúvidas. O sábado é um mandamento vigente para o cristão? A confusão das línguas. Como souberam os discípulos as palavras ditas por Jesus na oração do Getsemane? Olha as questões. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? A longevidade dos antediluvianos, aqueles, que Matusalém, Noé, eles viviam, no início, lá no início da Bíblia, muito tempo, eles viviam, no início, e muito tempo, a longevidade dos dias deles, dos anos deles, era muito, muito tempo. Você vê que era de 800 anos para lá, 700 anos, e por aí vai. E aqui vamos falar sobre isso também, num outro vídeo. José praticava a hidromancia? Jesus é o segundo Adão? Jesus foi ao inferno para tomar as chaves do diabo? Saul foi um rei escolhido segundo a vontade do homem, como muitos dizem? Essa questão aqui também eu já ouvi muitas vezes, algumas pessoas, em algumas mensagens, mas essa e algumas outras que eu acabei de falar aqui também eu já ouvi em algumas mensagens. As roupas, os sapatos dos hebreus no deserto cresciam à medida que eles iam crescendo? Acho que você já ouviu essa. Também vamos falar sobre esses assuntos todos com respaldo na palavra de Deus e explicar cada um deles. É verdade que Jacó só se casou com Raquel depois de ter trabalhado 14 anos para Labão? Saul foi que eu já falei, Então, termina aqui. Tem muitas questões, irmãos, muitas questões, muitas dúvidas, mas eu vou falar somente essas principais aqui. Qual é o que é o batismo com o Espírito Santo? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Só os salvos, só os que são batizados com o Espírito Santo que vão ser salvos? São muitas dúvidas que as pessoas têm e que com a palavra de Deus a gente pode responder a todas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. E no próximo vídeo que eu fizer a partir de amanhã, a gente vai estudar, a gente vai trazer a palavra, a resposta bíblica para vocês aqui. Quem puder estar assistindo, compartilhe, assista e adquira conhecimento, tá bom? Fiquem com Deus.